Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio Barcelos e neste episódio trouxemos uma convidada para conversarmos sobre a taxa Selic. Na TV e nos jornais é muito comum ouvirmos bastante sobre a taxa Selic. Mas o que é essa taxa e para que ela serve? Antes de ouvir a resposta, vamos apresentar nossa convidada. Tatiana Pinheiro, economista-chefe Brasil e sócia da Galápagos Capital. E para nos acompanhar aqui como ouvinte está a Samara Valente, sócia do time comercial. Ambas disponibilizaram um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz. Olá, bom dia a todos. A gente que agradece a participação e esse bate-papo aqui. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer participar desse podcast. E a presença ímpar de Guilherme Façanha, nosso gerente de investimentos e meu companheiro de bancada, não poderia faltar aqui também, né? Olá, Marquinho. Olá, Samara. Olá, Tati. Estou muito feliz de estar aqui com essa casa, que é uma casa que a gente admira muito aqui dentro da Braslight. A gente tem feito alguns contatos recentes. Estou feliz em tocar esse podcast. Vamos ver o que a Samara tem para dizer para a gente sobre a Galápagos e depois a Tati vai dar uma aula aí para todo mundo. Meu nome é Samara Valente, sou sócia do time comercial da Galápagos. Nós somos uma companhia de investimentos que contempla diferentes unidades de negócio, as quais atuam de forma muito sinérgica. O nosso escopo de atuação é amplo como o de um banco, apesar de não sermos um. Dentro da estrutura, a gente tem uma área de IB, que atua tanto no segmento de estruturação de dívida, quanto em fusões e aquisições. Além disso, temos uma gestora de recursos local, uma gestora de patrimônio, uma gestora de recursos internacional, uma área de consultoria patrimonial internacional, uma corretora de seguros, uma seguradora, uma área de soluções de investimento para clientes institucionais e uma consultoria dedicada a esse mesmo segmento. Então, vocês podem ver que é bastante coisa. Nosso objetivo aqui é atender as diferentes necessidades dos nossos clientes dentro de uma única estrutura. Eu estou com a Tatiana Pinheiro e ela vai falar um pouquinho sobre ela também. Olá, meu nome é Tatiana Pinheiro, sou economista-chefe de Brasil da Galápagos. O meu papel aqui na Galápagos é acompanhar todo o espectro de notícias do Brasil, seja econômico, seja político, e fazer as projeções, né, do que acontece com o Brasil agora, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Olha só, gente, temos aqui uma representante super qualificada da Galápagos Capital, que é a Tatiana. Agora sim, e aproveitando a oportunidade e já retornando à pergunta inicial, Tati, explica para a gente o que é a taxa Selic e para que ela serve. Bom, a taxa Selic é a taxa de juros cobrada nos títulos públicos, né, nos títulos do Tesouro Nacional. E por isso ela é a taxa de referência do mercado. A gente costuma dizer em economês a taxa primária da economia, né? Então ela serve de referência. O que quer dizer taxa primária? Ela serve de referência para todas as demais taxas de juros que ocorrem na economia. Ela é o custo primário do dinheiro. Então, a relação entre bancos e a relação Banco Central com bancos se dá a taxa Selic. E para que ela serve? Ela serve, além de ser o custo primário do dinheiro no Brasil, ela, por ser o custo primário de dinheiro no Brasil, ela é usada como instrumento de política monetária. Então, o Banco Central, ele estipula o patamar da taxa de juros condizente com a inflação no horizonte de 18 meses, na meta de inflação. Então, se a inflação está muito abaixo da meta de inflação, o Banco Central vai usar a taxa de juros, a Selic, vai estipular o patamar da taxa de juros da Selic para trazer essa inflação um pouco mais para cima, em linha com a meta. Se a inflação está muito alta, o Banco Central vai estipular o patamar de taxa de juros que é condizente com a inflação mais para baixo, trazendo a inflação para baixo em linha com a meta de inflação. Tati, e dada essa explicação, vamos para o debate do momento. A gente está vendo um ambiente aí de inflação baixa, né, um pouco mais comportada. A gente está vendo também algumas coisas sendo aprovadas, como a reforma tributária, né, que saiu agora. Por mais que não esteja tão definida, isso pode trazer algum impacto no país, né, em PIB, em produção, produtividade. Você acha que a taxa ela se mantém? Como é que você acha que o Banco Central aí vai atuar no curto, né, ou no médio prazo em relação a esse momento do Brasil? Os próximos
passos do Banco Central, Guilherme, é de corte de taxa de juros. O comportamento da inflação está muito alinhado aí com a meta, tanto o comportamento da inflação como o das expectativas de inflação. Eles estão bastante alinhados com a meta de inflação que é estipulada em 3%. Então, a inflação, o IPCA corrente, ele já está na casa dos 3,9% no acumulado 12 meses, e a expectativa de inflação, principalmente de longo prazo, para 2025, 2026, também está próximo desse patamar de 3%. Aí as expectativas de longo prazo estão rodando entre 3,5% e 3,60%. Então, isso indica que o Banco Central já não precisa manter a taxa Selic tão alta assim. Então, a inflação já está alinhada com a meta. Então, o Banco Central deve começar a cortar juros a partir de agosto, essa é a nossa expectativa, e trazer essa Selic, né, a taxa Selic, para um patamar mais na neutralidade, que nós calculamos aí, nós estimamos ao redor aí de 8%, mas isso ele deve trazer aí ao longo do ano que vem, ao longo de 2024. Tá, beleza, Tati. A gente imagina o mercado também pensa dessa mesma forma, né? Que uma hora tem que cortar esses juros. Mas você acha que vai ser qual o passo, né? Qual a velocidade? Vai ser muito agora ou gradativamente? O que vocês estão imaginando aí em relação a esse movimento de corte de juros que eu acho que já é previsto? Nós imaginamos que já começa com um corte de 0,50. Isso por conta do patamar elevado da taxa de juros da Selic, que está em 13,75% ao ano, e da taxa de juros real, que está entre 6% a 7%, dependendo da forma que se faz a conta. O Banco Central usa as expectativas futuras de juros e de inflação do mercado. Nessa conta, a taxa de juro real está em 6,5%. Usando a expectativa do mercado para juros, né, o DI de um ano descontado da inflação, essa taxa de juros está em 7%. Então, se o Banco Central começa com 0,25, né, bastante moderado, quase não tem efeito para a redução da taxa de juros real, né, porque a expectativa de inflação está caindo. Então, a gente imagina que o corte de juros, o ritmo de corte de juros tem que ser maior que o ritmo de queda da expectativa da inflação e da inflação corrente. Por isso que a gente acredita que começa com 0,50 e, inclusive, pode acelerar para o ritmo de 0,75. Para fazer esse caminho de recondução da taxa de juros real, que está aí entre 6% e 7%, para os 4,5%, que é a estimativa de taxa de juros real neutra do Banco Central. Para que a gente consiga fazer isso aí num horizonte de 12 meses, o ritmo mais apropriado, na nossa opinião, de acordo com os nossos modelos, é começar com 0,50 de corte e evoluir, acelerar para 0,75 em algum momento do final desse ano, começo do ano que vem. Beleza, Tati. Mas você acha que a questão tributária, né, agora, essa reforma tributária aprovada, ela está no teu modelo, ela tem algum impacto positivo, negativo, ou é indiferente agora, nesse instante? A reforma tributária é uma ótima notícia para a economia como um todo. É indiscutível que se a gente caminhar na unificação dos impostos sobre consumo, isso vai trazer um ganho de produtividade, um ganho de competitividade para a economia brasileira. A quantidade de impostos que se cobra em cascata no consumo, ele realmente, além de tornar tudo muito caro, distorcer os preços, é muito difícil para as empresas organizarem toda a documentação que é necessária para o pagamento desses impostos. Então, quer dizer, na hora que a gente simplifica isso vai implicar num barateamento, inclusive, da forma como as empresas operam, como elas se organizam, né? O departamento legal, né, de advogados dentro de cada empresa aí, o departamento tributário vai poder ser menor e menos tempo dedicado aí para organizar a papelada para o pagamento de impostos. Mas é importante ressaltar que a reforma tributária, ela não começa a dar frutos, ela não traz essa unificação no curto prazo. Vai ser um longo período de transição, um período de transição aí em torno de 8 anos. Então, isso, com o tempo, a reforma tributária, ela efetivamente vai dar um resultado positivo para a economia, de produtividade e competitividade. Então, para a decisão de curto prazo de juros, a reforma tributária, ela não interfere diretamente, ela só interfere no campo das expectativas, porque ela gera uma expectativa positiva de crescimento econômico para
frente, mas efetivamente ela não traz esse barateamento no curto prazo. Agora, no curto prazo, o que foi realmente relevante foi a decisão do Conselho Monetário Nacional em manter a meta em 3%. Isso ajuda o Banco Central a iniciar o corte de juros já agora em agosto, por exemplo, porque a partir do momento que o Conselho Monetário reforça a meta em 3%, dá respaldo a uma inflação mais baixa, indica que quer uma inflação mais baixa, ele faz com que as expectativas convirjam para essa inflação mais baixa. E as expectativas convergindo para essa inflação mais baixa faz com que o Banco Central possa já efetivamente no curto prazo começar a cortar juros. Tudo bem, então, que tem uma redução de juros, mas o que de fato isso impacta aqui para a gente enquanto consumidor brasileiro? Qual é o nosso reflexo prático no nosso dia a dia sobre isso? O reflexo prático é que vai ficar mais barato, né? O crédito vai ficar mais barato. Não vai ser imediato, mas a gente vai ver aí ao longo dos meses, até o final do ano, começo do ano que vem, que o financiamento dos imóveis, financiamento de casa vai ficar mais barato, mais acessível, que o financiamento de bens duráveis, né? Que geralmente a gente recorre a crédito para comprar um carro, para comprar um equipamento de som, né? Um equipamento mais caro, a gente recorre a crédito. Esse crédito vai ficar mais barato. Então, esse que é o reflexo para a pessoa física. O crédito vai ficar mais barato. E a boa notícia é que um crédito mais barato sem uma pressão inflacionária, porque o Banco Central ele vai cortar juros agora que a inflação está contida em 3%. Então, é importante isso. O nosso poder de compra, né, o quanto que vale o nosso dinheiro, está preservado. A gente não vai ter mais aquele momento que passamos aí em 21, 22, que você ia mês a mês e com o dinheiro que você ganhava do seu salário, você comprava cada vez menos, porque os preços, né, dos alimentos, dos bens estavam subindo de todo dia, né, mensalmente. Então agora, com essa inflação contida, o preço dos bens, o teu dinheiro vale, você compra no mês, se você se programa para comprar no mês seguinte, é o mesmo valor, não mudou o preço do bem, e você vai poder fazer um crédito mais barato. Então essa é que é a boa notícia, a gente está cortando juros ou vai cortar juros no ambiente de inflação bem comportada e ancorada em 3%. Então o nosso dinheiro vale e o crédito vai ficar mais barato, o custo de financiar o sonho vai ficar mais barato. Tatiana, foi muito bom você falar sobre isso. Vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui. Então, assim, gente, para o nosso ouvinte aqui, para o nosso participante, a gente tendo um ambiente onde a inflação é controlada, vamos colocar aqui na ordem prática da relação Braslite e participante. Vocês podem pegar aqui o empréstimo, né, que nosso empréstimo é atrelado ao IPCA de maneira mais barata, né, o que a Tatiana está dizendo, eu vou trazer para a nossa realidade. Ou seja, com a inflação controlada, o crédito que a gente fornece aqui para vocês mensalmente, ele fica mais barato também, né? Então, quem está escutando aqui a Tatiana falar que é especialista, vai aproveitar esse momento para poder procurar a gente e ver um ambiente mais favorável a essa decisão. Eu gostei muito desse podcast, foi uma aula aqui da Tatiana, queria agradecê-la, também agradecer a Samara, que é uma grande parceira, e dizer que estou super animado para os próximos podcasts, né? A gente tem que trazer cada vez mais assuntos interessantes, tanto para a vida de investimentos quanto na vida prática das pessoas. Um abraço, pessoal. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada pelo convite. Aqui é a Tatiana Pinheiro. Agradeço e espero os próximos podcasts para participar outras vezes. Obrigada, pessoal. Foi uma excelente conversa e a gente estará aqui sempre à disposição para participar com vocês. Tatiana, Samara e Guilherme, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Sempre muito bom receber convidados assim com tanta experiência, com essa bagagem toda para participar do nosso podcast. E vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslite em rede.